Uma boa sexta-feira 13 para todos vocês, e nessa data tão especial eu não poderia deixar em branco. Então, hoje nós vamos falar sobre a questão do Estado de Israel, mais especificamente sobre o Benjamin Netanyahu. Tô aprendendo a falar o nome dele agora. O candidato à reeleição da presidência de Israel, Benjamin Netanyahu, falou no dia 10 de setembro que tem interesse em anexar territórios palestinos, mais especificamente o Vale do Jordão e o norte do Mar Morto. Só para você ter uma noção, isso equivale mais ou menos a um terço do território da Cisjordânia. E na palestrinha dele ridícula também, ele disse que tinha o apoio dos Estados Unidos, mas até agora o presidente Trump não se manifestou. Mas, já sabendo a relação entre Estados Unidos e Israel, é bem provável que eles já tenham combinado alguma coisa por debaixo dos panos. É óbvio que a Liga Árabe se mostrou preocupada e totalmente contra essa ação. Estamos falando aqui de 22 países árabes. E a situação está tensa na região, que já está tensa há muito tempo, né? Estamos falando do Oriente Médio. Você tem a Síria, que sofreu 7 anos de guerra. Você tem a preocupação com o Estreito de Hormuz, causando tretas internacionais. Você tem a problemática dos movimentos ultra-religiosos da região, como Hamas, entre outros. E você tem a problemática da criação do Estado de Israel. E aí vem esse doido e diz simplesmente: tá vendo esse território aqui, vamos pegar pra gente? Se eu for reeleito, eu pego esses territórios pra gente. Vamos mudar o mapa de Israel. Beleza, ótima ideia, maravilhosa. E aí, essas regiões, elas já possuem assentamentos israelitas. Assentamentos estes considerados ilegais pela ONU, né? Mas foda-se. Se ele for reeleito, vai ser o 5º mandato dele. Ou seja, não quer largar o osso. E por isso está disposto até a cometer outro crime de guerra, será? Ao que tudo indica, parece que sim. Que ele disse que tinha o apoio dos Estados Unidos e que já preparou tudo o que tinha que fazer para executar o plano. Então, aparentemente ele está disposto a ir até o final. E tirando o exemplo do Brasil, que você tinha o asno do Bolsonaro falando em acabar com o kit gay, legalizar as armas e abrir as portas para os Estados Unidos, né? E aí o Brasil está recebendo os Estados Unidos de calças baixas. Ele só não contou esse detalhe, mas besteira. O que importa é que acabou o kit gay. E aí, com o doido do Bolsonaro, ele realmente tentou fazer essas merdas, né? Teve a base de Alcântara, que quase a gente vende para os Estados Unidos. Teve a legalização das armas, que por sorte não passou. Mas o kit gay acabou, não tem mais kit gay, tá? Seu filho não vai virar viado, acabou o kit gay, sem kit gay, tá bom? E aí, pegando esse exemplo do Brasil em relação ao Bolsonaro, aparentemente eu acredito que sim, o Benjamin vai querer levar isso mais adiante. E aí aquela região que já é um barril de pólvoras pode literalmente explodir, né? Porque estamos falando de um país com um histórico gigantesco de guerras. É um grande histórico de guerra mesmo, não estou exagerando. Eu fui pesquisar todas as décadas, desde a criação do Estado de Israel. O Estado de Israel se envolveu em guerra, não é brincadeira. Você teve a guerra de 48 a 49, que é quando o Estado de Israel surge. Você teve a guerra do Canal de Suez, que é do Egito, em 56. Teve a guerra dos 6 dias em 67. De 69 a 70 teve a guerra do desgaste. Em 73 teve a guerra do Yom Kippur. Em 75 até 85 teve a guerra civil libanesa. Em 78 teve a Operação Litani. De 88 até 2000 teve o conflito no sul do Líbano. E aí você tem de 87 a 83, ou de 87 a 93 a primeira intifada, e de 2000 a 2005 a segunda intifada. E aí você tem em 2006 a Guerra do Líbano, você tem de 2008 a 2009 a Operação Chumbo Fundido, e você tem em 2012 a Operação Pilar Defensivo, e em 2014 você tem a Operação Margem Protetora. Ou seja, é um país com um grande histórico de guerras. Óbvio, se você acompanhar o canal Hoje no Mundo Militar, ele explica que a ideia do Estado de Israel é basicamente atacar para se defender, né? Devido a toda a situação do país, essa é a política adotada por eles. Beleza, mas estamos falando de uma declaração de guerra que não vai ficar barata, que vai causar
um grande conflito político na região, que já não é uma região fácil de lidar, e que pode ter outros desdobramentos a ponto de causar realmente um conflito fora do controle. E você tem que lembrar que na Síria, Israel atacou o Irã, havia participação dos Estados Unidos e da Rússia. Acampamentos russos foram atacados pelos Estados Unidos. Ou seja, essa outra guerra pode ter desdobramentos ainda muito maiores. Porque, para falar a verdade, ninguém gosta de Israel lá no Oriente Médio. Então, motivo para atacar todo mundo tem. E agora o Netanyahu está propondo uma loucura que é declarar guerra no momento em que não tem motivo. Não tem motivo, o conflito já tinha se acalmado. Ele não precisava chutar o vespeiro, né? Porque intuitivamente, se você vê um vespeiro, você passa longe. Mas o Netanyahu parece que quer chegar e chutar. Vai subir na árvore, chutar o vespeiro e foda-se todo mundo. Ideia de merda. Mas a ideia disso é atrair todo o pessoal da extrema direita, desde o eleitorado até outros partidos também. E aí a questão é, será que ele vai conseguir isso? E uma coisa que eu também estava refletindo era sobre a questão da Cambridge Analytica. Será que ele não vai conseguir ser reeleito com a ajuda dela? Será que ela não está lá em Israel preparando fake news por aí? Porque o Trump foi eleito assim. Ou chegou perto de ser eleito, né? Ele foi eleito pelo pessoal de dentro da política, que a democracia de lá é diferente. Mas o Trump teve a ajuda da fake news. O Bolsonaro também. Outros países da América Latina também. Será que a Cambridge não está lá mexendo os pauzinhos para favorecer ele? Que é algo preocupante. A extrema-direita está subindo no mundo e só tem doido. Só tem doido. Não é assim, tipo, não, ele é ignorante. Não, ele é doido. É doido de pedra mesmo. Parece assim que para ser presidente você só precisa tirar uma ideia do cu que o pessoal vota. É incrível. Você tem o Trump falando de construir a merda de um muro entre os Estados Unidos e o México. Qualquer semelhança com o muro de Berlim é mera coincidência. Você tem no Brasil o asno do Bolsonaro falando para acabar com o kit gay. E agora você tem em Israel o candidato à reeleição dizendo que vai anexar territórios palestinos. Beleza. Vai ser tranquilo. Não tem como dar merda. Imagina. Não tem como dar merda. Vai dar tudo certo. É só torcer a favor que vai dar certo. Sabe? Então, tipo, dica de hoje. Quer ser presidente? É só tirar uma ideia do seu cu que dá certo. Beleza? Acho que consegui falar tudo que eu queria. Então, até a próxima.